Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Gostaria de hoje tratar sobre as barreiras para o avanço da Igreja de Cristo, as barreiras para o avanço do Evangelho de Deus e de Cristo, os impedimentos, os inimigos do Evangelho. Vamos ficar em pé para a leitura, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Querido Deus e eterno Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, oramos e pedimos a Ti que fale conosco por intermédio da Tua palavra, que o Senhor realmente venha a nos ajudar a entendermos e sairmos aqui transformados e edificados pelo poder da mesma. Assim eu oro, desde já lhe agradeço, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Podeis sentar? Pedir um favor para o irmão Rafael, que eu esqueci de ligar a caixa, que uma hora a gente vai precisar usar o som. Ligar a caixa de som, por favor. Então, irmãos, no início nós vimos na semana passada aqui a importância da palavra de Deus na vida do crente, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Como que a igreja, ela desenvolve, ela só cresce, ela se desenvolve, o crente, ele só cresce, ele só desenvolve, ele só consegue vencer o pecado, as armadilhas de Satanás, se ele estiver firmado na palavra. Se um pregador prega e ele não está firmado na palavra de Deus, ignore-o, vire as costas, que seja anátema. Mas se o homem de Deus prega, firmado na Bíblia, firmado na palavra de Deus, dê ouvidos. E não só isso, mas dê ouvidos, mas se torne um praticante da palavra de Deus. Então nós vimos isso no versículo 13, que diz: a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. A palavra de Deus produz resultado. A palavra de Deus opera eficazmente. A palavra de Deus realmente transforma nossas vidas. Ela é o nosso alimento, ela que nos faz fortes, e é através dela que nós podemos vencer os desafios espirituais que vêm sobre nós. Continuando então no texto, nós vemos que é pela palavra de Deus que nós podemos vencer os inimigos do Evangelho. E aqui o texto nos apresenta o primeiro inimigo do Evangelho: perseguição. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus,
porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. O que o apóstolo Paulo está aqui explicando é que os irmãos agora em Tessalônica estão sofrendo de modo semelhante aos irmãos da igreja na Judéia. Os irmãos judeus na Judéia sofrendo perseguição dos judeus. E os irmãos em Tessalônica, não judeus, sofrendo perseguição dos seus concidadãos, dos seus compatriotas ali, dos seus irmãos gregos ou não judeus também. Então o apóstolo Paulo fala que eles se tornaram semelhantes, imitadores aqui é no sentido de semelhantes, iguais, parecidos. O mesmo que aconteceu na Judéia, agora está acontecendo em Tessalônica, em Bereia e outras regiões, ali aonde o evangelho chegava junto à perseguição. Aonde o evangelho chegava junto àquela tentativa de impedir o avanço do evangelho e da igreja. Isso nos traz para a seguinte afirmação: desde que há igreja, há perseguição contra a igreja. Desde que existe igreja, desde que Cristo fundou a sua igreja, junto nasceu a perseguição contra a igreja. Já no livro de Atos, você vê os crentes ali recebem o Espírito Santo, falam em línguas, em outros idiomas, há uma conversão de quase 3.000 almas, o Evangelho começa a se propagar grandemente ali naquela região de Jerusalém, e logo o que acontece? Os judeus, com inveja, passam a perseguir a igreja. E a igreja tem que sair fugitiva para Samaria e fugindo até os confins. E aonde o evangelho vai chegando, atrás vem chegando também a perseguição. Sabe que isso aí, o próprio Senhor Jesus Cristo já avisou para a igreja de antemão. Antes dele inaugurar a igreja que é dele, porque ele disse que a igreja é dele, inaugurarei, ou sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo, não só de Cristo, mas a igreja é de Deus também, que em Timóteo fala que a igreja é de Cristo e de Deus. Antes dele inaugurar, ele já avisa que a igreja existiria nesta terra debaixo de perseguição. Veja o que ele diz em João, capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, está falando de quê? Perseguição. É você fugindo e alguém correndo atrás de você. Fugindo e alguém correndo atrás de você. Também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus já estava avisando. Preparem-se. Preparem-se, porque por onde vocês forem, aonde vocês pregarem o evangelho, haverá perseguição. Então, desde que a igreja, há perseguição, e enquanto houver igreja na face desta terra, haverá perseguição contra a igreja. Não tem para onde fugir, não há para onde escapar. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui, e vamos ter a visão correta. Nós não somos amados pelo mundo. Nós somos odiados pelo mundo. O mundo quer nos destruir. O mundo quer acabar com a igreja de Cristo. O mundo quer sufocar e eliminar a igreja de Cristo da face da terra. O triste é ver que há igrejas amando o mundo. Há igrejas querendo serem aceitas pelo mundo e mudando as suas convicções, mudando as suas tradições, mudando as suas doutrinas, abrindo mão de doutrinas fundamentais e essenciais para poderem se igualar ao mundo, para serem melhor aceitas no mundo. Triste tentativa, porque nunca seremos aceitos por esse mundo. Se você está sendo bem aceito e bem quisto pelo mundo, alguma coisa está errada. Talvez você já está no mundo e não sabe. Então, muito cuidado com isso. E muita atenção. Veja que Jesus diz: lembrai-vos disso. Fiquem atentos quanto a isso. Estejamos preparados, irmãos. Estejamos preparados. Porque se aqui no nosso país nós temos uma certa liberdade de culto,
liberdade de piedade, liberdade de adoração, é porque Deus está nos favorecendo com isso. É porque Deus está nos dando a graça de ainda podermos adorar a Deus livremente, com as portas abertas, com um espaço tão grande quanto esse que nós temos. Porque no dia em que Deus permitir as hostes espirituais da maldade se levantarem contra nós, nós teremos que estar preparados para o que está por vir. E não é fácil. E principalmente para nós brasileiros, que não sabemos o que é perseguição. Nós não estamos acostumados com essa vida. Nós não sabemos como reagir a uma perseguição. Não sabemos como fugir, como se esconder. Não temos essa artimanha, não temos esse jeito. Não há cultura nossa disso. Alguns irmãos nossos que vivem em países em perseguição, que eles já nascem debaixo de uma cultura de perseguição e já sabem como agir, já sabem como se esconder, já sabem como agir, fazer, mas nós não sabemos. Mas, apesar de tudo, estejamos preparados. Amados, a nossa história é regada a sangue. Para termos essa liberdade, essa maravilha que nós temos hoje aqui, muitos morreram antes de nós. Muitos derramaram seu sangue, muitos perderam suas vidas para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Infelizmente, nós não conhecemos a nossa própria história do cristianismo, que é pouquíssimo divulgado e poucos procuram estudar mesmo, poucos crentes procuram estudar a história do cristianismo, e infelizmente, muitos não levam em consideração o passado da igreja, o sofrido, para chegarmos até aqui. Mais triste ainda é ver na vida dos crentes sumindo realmente aquele amor, aquele compromisso com Deus, aquela convicção com Deus, de estar pronto e disposto a morrer, se for necessário, pela causa de Cristo. Infelizmente, enquanto que muitos no passado deram suas vidas para manter de pé a bandeira do Evangelho, para manter de pé o estandarte, o padrão, a pregação do Evangelho verdadeiro, nós estamos vivendo e passando por uma época, principalmente aqui no nosso país, onde os crentes nem ao menos têm compromisso com Deus e nem com a palavra de Deus. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não meditam na lei do Senhor, crentes que não têm uma vida de oração, crentes que estão muito envolvidos com entretenimento, com trabalho, com estudos, com preocupações do dia a dia, mas o compromisso com Deus está apagado, sumido. E não aguentam se vier uma pressão, uma perseguição e falam: não, eu amo a Cristo, estou disposto a viver e morrer por Jesus. Mentira! Se você está disposto a morrer por Jesus, como que você não tem disposição nem ao menos para acordar cedo para vir para a igreja? Como que você não tem disposição nem ao menos de aguentar um pouquinho mais no banco para ouvir a pregação da palavra de Deus? E vai dizer que tem disposição para morrer por Jesus? Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Isso é engano. Demonstre realmente com a sua vida, no seu dia a dia, no seu viver diário, na sua comunhão com Deus, não para que os outros vejam, mas entre você e Deus, o teu compromisso com Deus, o teu amor por Deus, a sua responsabilidade, a tua convicção, a tua firmeza com Ele. Irmãos, hoje nós temos visto muitos crentes se levantando o dedo e gritando, esbravejando: eu tenho meus direitos, são meus direitos, eu sou um cidadão. Cuidado, você é minoria, você é odiado. Se você ainda não levou uma pedrada na cabeça, um tiro na cabeça, se você ainda não foi enforcado, afogado ou queimado vivo, é porque Deus está te protegendo. Você vai gritando, e você vai enfrentando, e você vai esbravejando. Você está aumentando ainda mais a ira e a raiva dos filhos do diabo contra você. E a qualquer momento eles podem perder a cabeça. E se não for a mão de Deus nos protegendo, a qualquer momento eles podem vir e tirar a nossa vida e tirar todos os nossos direitos.
Irmãos, veja só o que Pedro diz em 1 Pedro 5,9: ao qual resistis firmes na fé, falando do diabo, nosso adversário, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo. Ele está falando que a aflição daqueles crentes a qual ele está dirigindo a carta não era só para eles, mas havia outros irmãos no mundo sofrendo as mesmas coisas que eles. Assim como Paulo fala para os Tessalonicenses: perseguição na Judéia, perseguição na Tessalônica, perseguição em todas as partes. Pode passar mais um, por favor? Outro versículo que diz em 1 Pedro 4. Eu estou citando Pedro porque é a carta que mais fala sobre perseguição. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles é assim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não estranhe, não se assuste, é para acontecer a perseguição. Se a perseguição acontece contra a tua vida, fique feliz. Bem-aventurado é você, porque isso é uma evidência que sobre a sua vida repousa o Espírito da glória e de Deus. Se for para o crente sofrer, que não sofra por praticar crimes, como ali diz, homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios de alheios. Se for para sofrer, que seja porque você está honrando a palavra de Deus, que seja porque você está honrando o nome de Deus e de Cristo. E se você está sofrendo por causa disso, então não se envergonhe. Se você padece como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus nesta parte, glorifique a Deus por isto. É motivo de glória, é motivo de alegria para o crente sofrer assim como Cristo sofreu. Então, irmãos, o primeiro inimigo que nós vemos aí é a perseguição. E o nosso mundo, se vocês pararem para perceber, o nosso mundo está, nossa época, a perseguição está aumentando cada vez mais. E vai chegar até nós. Eu tenho um quadro aqui que eu consegui buscar no site da missão Portas Abertas, que é um site especialista, é uma missão especialista em coletar dados sobre a igreja perseguida. Eles têm o que chama de janela 1040. Janela 1040 é porque no mapa, se você pegar longitude e latitude, você vai ver que a parte onde mais se concentra a perseguição no mundo, essa área aqui. Então é uma janela 1040, né, que é a área ali onde se concentra o maior número de perseguição de crentes perseguidos no planeta. Mas veja, está aumentando. Pelo nível aqui, o vermelho é perseguição extrema. O lilás é perseguição severa, seria nível médio. E o amarelo é perseguição alta. Vocês percebem? Está chegando aqui na América, México, Colômbia. Está chegando. Eu sei que não está muito visível, né? A gente poderia ter tentado ampliar um pouquinho mais. Mas nós temos aqui 50 países aí enumerados. Eu queria mostrar para os irmãos, passa aí por favor, tem um link. Espero que dê certo. Pode passar mais um. Não, pode passar mais um. Depois a gente, se os irmãos tiverem mais curiosidade, pode ver depois. Clica nesse link, por favor. Clicou? Ok, já deve abrir. Eu testei em casa e deu certo. Espero que dê certo aqui agora, né? Aqui, esse é um vídeo que eles fizeram explicando a questão da perseguição aos crentes
um vídeo aí que eles mostram como acontece a questão da perseguição. Já deve funcionar. Tá bom, tudo bem. Enquanto funciona aí, a gente vai falando aqui. Versículo 16. Segundo inimigo. Versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, que nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Aqui eu enxergo aqui o segundo inimigo, que é a morte. Seguido da perseguição, vem logo atrás, a morte. Eles caminham juntos, não é? Começa com a perseguição e depois vem a morte. Em relação à morte, o apóstolo Paulo alista a ação desses perseguidores. Ele diz: mataram o Senhor Jesus. Conseguiu? Então vamos olhar. Apaga, por favor, irmão Ronaldo, aqui a luz, para a gente poder enxergar melhor. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. Quadragésimo primeiro lugar, México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado. Os cartéis de drogas têm como alvo os cristãos, principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar, China. Na China, a perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar, Índia. A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. 2º lugar, Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Este desejo tem custado a vida de muitos irmãos. 1º lugar, Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Para maiores informações, depois os irmãos acessem o site do Missão Portas Abertas, que vocês vão ter maiores detalhes e informações sobre a igreja perseguida. 215 milhões. O que impede de nós
entrarmos nessa estatística da noite para o dia, de você chegar na tua casa hoje, ligar a televisão e ter saído lá um decreto, alguma coisa para acabar com o cristianismo aqui no Brasil. É a mão de Deus. Não duvide disso, porque se não for a mão de Deus, nós podemos sofrer severamente. Sabe o que me entristece, irmãos? É que eu vou voltar na mesma tecla. É que quanto que tem crentes chorando para ter uma Bíblia, e quanto que tem crentes lendo a sua Bíblia às escondidas, e quanto que tem crente chorando porque recebe uma Bíblia clandestinamente. Há vídeos na internet mostrando crentes recebendo Bíblia que vem um avião e joga aquela caixa e cai, e eles pegam aquela Bíblia. Então, quanto tem crentes ali lutando para ter uma Bíblia, para ter acesso à palavra de Deus, chorando, orando para ter uma Bíblia. Há crentes que nem a Bíblia lêem em casa, nem dão valor à pregação na igreja. Enquanto que tem crentes tendo que fazer cultos escondidos, talvez de madrugada, em silêncio. Há crentes que nem se dão ao luxo de nem o culto ir participar. Entende que como que às vezes a facilidade é tanta, que a gente despreza, não é? A gente despreza, deixa de lado. Ah não, amanhã eu sei que eu vou poder ir, deixa para depois. Eu vou escolher qual culto eu quero ir. Hoje eu vou escolher ou de manhã ou à noite. Se eu for no de manhã, eu não vou no de noite. Se eu for no de noite, eu não vou no de manhã. Irmãos, e o compromisso com Deus, e a fé em Cristo, e o amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, cadê isso? Então depois nós vemos o versículo 15, a lista aí, eles mataram o Senhor Jesus, começa pelo líder, depois mataram os seus próprios profetas, deles mesmos, dos judeus, e nos têm perseguido, ou seja, aqueles que estavam pregando naquela época, o apóstolo Paulo e seus companheiros, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Perseguição e morte. E depois nós vemos também o terceiro inimigo, que é o impedimento de se pregar. Ele não é tão severo quanto a perseguição, ele não é tão severo quanto a morte, mas ele é prejudicial ao crescimento da igreja e ao avanço do evangelho, o impedimento de pregar. Versículo 16, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos. E versículo também 18, que fala, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Veja só esse detalhe, isso é importante. O impedimento, pode ser que nós não estamos debaixo de perseguição, pode ser que nós não vamos perder a nossa vida por sermos crentes, por sermos cristãos, mas pode ser que nós seremos impedidos de falar o Evangelho. Você não pode ir numa escola pública, pregar e abrir a Bíblia e orar e ler para as crianças da escola. Você não pode ir numa praça pública pregar o Evangelho, por quê? Aconteceu isso com os irmãos daqui, não foi? Os irmãos pregavam ali na praça e de repente a PM, a polícia chegou e falou, vocês não podem mais pregar aqui. E teve aquela discussão, não, nós podemos sim, não, vocês não podem. E se vocês persistirem, nós vamos dar voz de prisão. E os irmãos tiveram que parar de pregar. Parou o trabalho, aquele serviço maravilhoso que os irmãos faziam na praça. E hoje tem outros grupos lá pregando, com tenda, com equipamento de som, com música e com tudo. Mas pergunta, que tipo de evangelho está sendo pregado lá? Pergunta se o que está sendo pregado lá é você é pecador, você vai para o inferno, mas há esperança para a tua vida, há salvação para você, há Cristo para você. Para isso, parece que isso é liberado, né? Para você pregar, você tem valor, você é especial, você é um espelho e etc. Para isso aí pode, mas para pegar a verdade, isso aí é impedido, porque ofende, que machuca, mas é a verdade. Entende? Então, irmãos, qual deve ser a nossa reação? Muita oração, e a nossa reação diante daqueles que nos perseguem deve ser o que a Bíblia nos manda, não nos vingarmos, mas deixar nas mãos de Deus. O versículo 16, ele fala assim,
a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Aqueles que estavam perseguindo e maltratando e impedindo o avanço do Evangelho, a ira de Deus caiu sobre eles. Eles foram punidos por Deus. Deus vingou o sangue dos seus filhos. Deus vingou o sangue dos seus mártires. E Deus vinga. Mas a vingança vem da parte de Deus. Deus não manda que nós peguemos em armas. Deus não manda que a gente pegue facão e vá lá revidar a perseguição. Pelo contrário, Ele manda a gente se alegrar com a perseguição. Ele manda a gente orar pelos que nos perseguem e abençoar aqueles que nos maldizem, aqueles que nos amaldiçoam. Deixa a vingança nas mãos de Deus. Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal. Romanos 12, 17 a 21. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, diz o Senhor. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, no que depender de você, tenha paz com todos. E se você for perseguido, não se vingue, nem do teu irmão, e nem daqueles que são ímpios. E também nós temos os ensinamentos de Jesus quanto à perseguição. Ele já sabia que nós íamos passar por perseguição, então Ele já nos vacinou para a perseguição. É bom lembrarmos, veja só o que Ele diz em Mateus 5, 11 e 12, que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer felizes, bem-sucedidos. Se você sofre perseguição por causa da justiça, você é feliz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai. Se você está sendo perseguido, exultai. E também nós temos Mateus 5, 44, 46, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amados os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, nossa reação diante da perseguição e do ódio contra nós deve ser o amor, a oração, a bondade, o retribuir o mal com o bem, que é um desafio para nós. Mas a pergunta que eu faço é, se nós não agirmos assim, nós que somos a luz do mundo e o sal da terra, se nós não agirmos assim, que diferença haverá entre nós e o mundo? Se nós pregamos o amor, o perdão, a paz, quando nós somos perseguidos, insultados, injuriados, e nos vingarmos e devolvermos na mesma moeda, que diferença há? Haverá paz no mundo? Haverá amor no mundo? Não. Então cabe à igreja mostrar o que é o verdadeiro amor, mesmo quando nós não recebemos o amor. E a partir daí nós estamos até mesmo evangelizando debaixo de perseguição. Quantos perseguidores não estão se convertendo em ver testemunho dos irmãos perseguidos, dando bom testemunho, permanecendo firmes na sua fé? Então, irmãos, finalizando, o apóstolo Paulo nos ensina também, que nós devemos orar por todos que estão em eminência. Ele diz, admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos orar pelos que estão no poder, vamos orar pelos presidentes, vamos orar pelos líderes mundiais,
Vamos orar pelos prefeitos, governadores, senadores, deputados, em vez de ficarmos gastando, falando mal, criticando, vamos orar. Vamos pedir para que eles tenham temor a Deus e nós possamos ter uma liberdade e termos uma vida sossegada em toda piedade e culto e liberdade religiosa. Que pode ser que esses homens transformem a cabeça deles, vire a cabeça deles e tudo para nós se torne uma confusão, um desespero, como nós vimos que tem acontecido aí pelos países espalhados pelo mundo. Bom, então vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo desafio que tivemos hoje à noite. Nos ajude a guardar a palavra do Senhor em nossos corações e nos ajude, Senhor Deus, a termos mais amor pelo Senhor e pela Tua palavra, a darmos mais valor, Senhor Deus, à liberdade de culto que temos, a darmos mais valor à Tua palavra, a darmos mais valor à oração, a darmos mais valor à igreja, a darmos mais valor, Senhor Deus, a servir ao Senhor com alegria. Nos ajude, nos abençoe, nos oriente, Senhor Deus. E pedimos para os nossos irmãos no México, na China, na Coreia, Rússia e outros lugares que estão sofrendo perseguição. Cuida desses irmãos, ó Pai, tem misericórdia deles. Favorece, ó Pai, com a Tua mão poderosa, protegendo e ajudando com que o Evangelho continue se propagando nesses lugares e muitos mais almas venham a crer em Cristo como Salvador, Pai. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.